pregando a palavra à luz da Bíblia. Lá em João 17, versículo 17, nos diz claramente: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso quer dizer que a palavra de Deus é a verdade. Sem a Bíblia não há santificação. Hoje nós vamos iniciar o nosso texto lá em Romanos, capítulo 1, que fala sobre a idolatria e a depravação dos gentios. Mas o texto começa com prefácio e saudação. Só conhecendo a palavra para que ela venha nos libertar. Então vamos iniciar o texto da palavra de Deus, Romanos, capítulo 1, no versículo 1 em diante. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, qualquer um pregador que prega a palavra de Deus, primeiramente ele é separado por Deus para pregar a palavra dele. Versículo de número 2. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas sagradas escrituras, ou santas escrituras, que é a palavra de Deus. Então a Bíblia é santa, ela é pura para nos corrigir, para nos disciplinar e para nos ensinar. Versículo de número 3. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então o Senhor Jesus Cristo veio em carne e osso. Por que segundo a descendência de Davi? Porque ele veio da linhagem de Davi. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo de número 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós, chamados para serdes de Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui inicia no versículo de número 8, o título é A Fé dos Romanos. Paulo anela vê-los. Então Paulo aqui anunciou a fé dos romanos e desejava ir visitar os romanos para participar de alguns dons espirituais com os romanos. Versículo de número 8, ele fala: primeiramente dou graças ao meu Deus. Paulo colocou Deus em primeiro lugar. Por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, a crença dos romanos. Porque Deus, a quem sirve em meu espírito, no evangelho de seu Filho, minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então Paulo, em todas as orações dele, ele fazia menção dos romanos. Falava da fé dos romanos. Versículo de número 10. Pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a ocasião, boa ocasião, de ir ter convosco e visitar vocês. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual,
a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Versículo de número 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Versículo de número 14. Eu sou devedor tanto de gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, pessoas que não têm conhecimento da palavra. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Então Paulo estava sempre disposto a ir visitar os irmãos para pregar o Evangelho. Aí que fala, o título é o assunto da epístola, a justiça pela fé. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, só podemos viver pela fé. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. Sem o Evangelho não há salvação. Não tem outro meio de ser salvo, a não ser pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a Bíblia deixa bem claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, que nós temos que conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a que ele enviou. Então, sem Deus e sem o Senhor Jesus Cristo, não há salvação. O próprio Senhor Jesus disse bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê? Quando ele fala vem ao Pai, porque o Pai está nele. Continuando aqui. Aqui no versículo de número 18 vai falar sobre a idolatria e depravação dos gentios. Aqui está deixando bem claro como que Deus envia a ira dele sobre a desobediência. E vamos para o versículo de número 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Transforma a verdade de Deus em mentira. Então a ira de Deus se manifesta do céu. Toda a justiça, todo o castigo vai descer do céu. Versículo de número 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então, tudo que nós vemos hoje no universo, visíveis e invisíveis, manifesta o poder de Deus. Versículo de número 21.
Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo ser sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem. Fizeram a imagem, por isso que é o Deus. E de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então hoje muitas pessoas amam mais a criatura do que o Criador. Dá mais honra à criatura do que o Criador, que fez todas as coisas. Tem pessoas que são mais honradas hoje no mundo do que o próprio Deus, que nos deu a vida eterna. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Está bem explícito esse versículo, não precisa nem de explicar, está bem claro. E semelhantemente, também os varões, os homens, deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros. Uns para com os outros. Uns para com os outros. Varão com varão. Homem com homem. Cometendo torpeza. E recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, sim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheio de toda a impiedade, olha o que tem dentro dessas pessoas. Estando cheio de toda a impiedade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis. Não há reconciliação.
sem misericórdia. Olha a sentença final. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que assim fazem. Quer dizer, faz e apoia as outras pessoas a fazerem. Então esse capítulo aqui de Romanos 1 deixa bem claro de que qualquer pessoa que transformar a verdade de Deus em mentira, amar e servir mais a criatura do que o Criador, Deus entrega esta pessoa a um sentimento perverso para que elas fazem coisas que não deveriam fazer. E a Bíblia deixou bem claro aqui que até as suas mulheres casadas, deixa o uso natural contrário à natureza. Assim também o varão que inflama em sua sensualidade, cometendo torpeza uns para com os outros, recebendo em si mesmo a recompensa do seu castigo. Aí Deus está deixando bem claro que Deus retribui cada um segundo o proceder. Então, é a Bíblia que fala que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, Deus deixa bem claro aqui em Romanos capítulo 1 que Deus entrega uma pessoa a um sentimento perverso para que elas fazem coisas que não deveria fazer, e o castigo dela é, no versículo de número 32, dá-se a sentença, os quais, conhecendo a justiça de Deus, quer dizer, vocês conhecem a justiça de Deus, vocês sabem quem eu sou, vocês sabem quem eu sou pelas coisas que são criadas, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então fica essa mensagem aí do livro de Romanos, capítulo 1, que Deus venha nos abençoar e que nós venhamos a chegar ao pleno conhecimento da verdade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só dessa forma que nós sejamos livres da ideologia do mundo e venhamos a praticar a palavra de Deus. Continuando o capítulo de Romanos 1, agora nós vamos lá para o livro de Levíticos, capítulo de número 18, versículo de número 19. A Bíblia, ela se traduz. Podemos ler a Bíblia no literal e entender o que Deus está falando através da palavra dele, como diz as Escrituras. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o próprio Senhor Jesus diz bem claro que, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, versículo 17. Olha o que diz aqui lá em Levíticos, capítulo de número 18, versículo de número 19. Quem quiser ir em sua Bíblia e verificar que Deus fala lá em Levíticos, serve também para os nossos dias. E não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez. Nem te deitará com a mulher de seu próximo para cúpula, adultério, para te contaminares com ela. Então o adultério é contaminação. Nós não podemos deitar com a mulher do nosso próximo. Não podemos cometer adultério. E da sua semente não darás para a fazer passar pelo fogo perante Moloque. E não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Aqui fala sobre um Deus chamado Moloque,
onde os pais entregavam seus filhos para se sacrificar àquele deus Moloque. Olha o que diz aqui para confirmar lá em Romanos sobre a depravação dos gentios. Com varão, com homem, te não deitarás, como se fosse mulher. A abominação é. Aqui está bem claro que o homem não pode deitar com outro homem como se ele fosse mulher. A abominação é abominável diante de Deus, homem com homem. Vou ler o versículo de novo. Com varão te não deitarás, não, como se fosse mulher. A abominação é abominável. Deixar o uso natural contrário à natureza e deitar com outro homem, como se ele fosse uma mulher. Aí fala também sobre os animais. Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Então, um ser humano que deita com outro animal é contaminação. Nem a mulher se porá perante um animal. Nem um homem, nem uma mulher pode se pôr perante um animal, para ajuntar-se com ele, para se ajuntar com o animal. Confusão é confusão. Versículo de número 24. Com nenhuma dessas coisas, olha que Deus fala aqui, com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço para fora diante da vossa face. Então vocês não se contaminem como eles estão se contaminando. Eu lanço essas pessoas diante da face de vocês. Pelo que a terra está contaminada. Naquela época a terra já estava contaminada, porque naquela época já tinha essas práticas. Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Aí fala sobre o juízo do castigo de Deus. Deus é justo até no castigo dele. Então a palavra de Deus deixa bem claro que não pode, não pode. Por isso que lá na palavra fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porém, vós guardareis os meus estatutos, é para cumprir, é para obedecer, e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis. Então para Deus é abominação. Homem com homem, mulher com mulher, com animal, é abominação diante de Deus. Então aqui Deus deixa bem claro, é a palavra de Deus. Porém, versículo de número 26, porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis. Nem o natural, quem é da linhagem de Israel, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Então é contaminação. A maldade que existe também nos dias de hoje para Deus é contaminação. Por isso que a palavra de Deus, a terra está contaminada por causa dos teus moradores. O ser humano tem a capacidade de contaminar a terra com o pecado. Tudo que Deus fala na palavra dele que não pode, hoje a humanidade está. A maioria estão praticando. Então por isso que a palavra de Deus fala, vou repetir, conhecerei-vos a verdade,
e a verdade vos libertará. Então nós não podemos saber de algo sem as Escrituras. Então nós temos que, através da Bíblia, conhecer o que é certo e o que é errado. Então quem revela para nós o que está certo e o que está errado é o próprio Deus. Para que a terra vos não vomite, havendo-a contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Então a terra joga para fora, a terra expulsa. A Bíblia fala que a terra expulsa todos os pecadores, as pessoas que não obedecem à palavra de Deus. Porém, qualquer que fizer alguma destas abominações, as almas que as fizerem serão extirpadas do meu povo. Vai ser destruída, tirada, arrancada. Portanto, guardareis o meu mandato. Quer dizer, vocês me obedecem. Vocês praticam aquilo que eu estou pedindo. Guarda a minha palavra. Pratique a minha palavra. Versículo de número 30. Portanto, guardareis o meu mandato. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus está mandando nós guardar, nós temos que guardar e pronto, acabou. Não fazendo nenhuma dos... Portanto, guardareis o meu mandato, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis. Então, também é um estatuto abominável. É uma lei que foi aprovada para destruir a vida de uma pessoa. Então, qualquer um que aprovar leis ante Deus, falar que está correto, proteger algo contra a palavra de Deus, Deus também vai punir. Seja qualquer um. Seja as autoridades que aprovam e tanto aqueles que praticam. Deus vai punir e pronto, e acabou. Que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então lá em Romanos, capítulo de número 1, diz que transformaram a verdade de Deus em mentira, amaram e serviram mais a criatura do que o Criador. Vai ter punição também. Porque a Bíblia diz que Deus vela pela palavra dele. E ela é purificada em vaso de barro 7 vezes. Repetindo, portanto, guardareis o meu mandato, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fazem antes de vós, que fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. É para se contaminar. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, fica aí, complemento do livro de Romanos, como se diz, a Bíblia, ela se traduz. Muito obrigado a todos por assistir esse vídeo e compartilhe ele com outras pessoas, para que as pessoas venham também chegar ao pleno conhecimento da verdade. E mais para frente teremos outros vídeos trazendo esclarecimento da palavra de Deus. Muito obrigado a todos.